Olá, pessoas, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar: seu celular roubou a sua vida? E é assim que você vai recuperar. Simbora? Vamos lá? Muito bem, para começar eu vou me apresentar. Eu sou a Diana Leme, psicóloga, neuropsicanalista clínica e youtuber de neuropsicanálise. E hoje então a gente vai falar sobre seu celular roubou a sua vida e é assim que você vai recuperá-la. Vambora? Muito bem. Por que o celular rouba a nossa vida, não é mesmo? Bom, primeiro a gente precisa entender o que tá por trás do uso excessivo do celular, né? A gente não pega o celular, em geral, né, à toa, né? A gente pega pra sanar uma necessidade, um desvio que tá ali gritando na gente, né? E a gente precisa entender também que esse celular, via de regra, ele traz algumas, como eu posso dizer, algumas sensações de como se estivesse resolvendo aquilo, e é por isso que você repete, né? Que a gente não percebe que é uma armadilha, né? E a gente vai falar, então, sobre tudo isso. Então, por que o nosso celular roubou a nossa vida? Porque, via de regra, é muito mais fácil você sanar uma necessidade sua que você acha que você está sanando no celular, né? Do que você identificar o que é e depois ir lá resolver, né? Via de regra, é muito mais simples fazer dessa forma, via de regra, né? E aí, o que tá por trás do uso desse celular? A gente precisa entender, primeiro de tudo isso, é que o celular, ele é uma ferramenta que, de alguma maneira, é muito atrativa, né? No sentido de que você entra num movimento de como se você fosse satisfazer as suas necessidades ali, num período muito curto de tempo. Ele te confere alguma sensação de prazer, ou seja, uma recompensa, para que você se mantenha, né, de alguma maneira ali. E por isso você repete, só que ele não resolve. E aí por isso você repete. Então é um ciclo, entende? É como se você tivesse com sede e você ficasse comendo. E aí você terminou de comer, você come de novo porque você ainda tá com sede. Só que você não sabe que você tá com sede. Então você continua comendo. É tipo isso, o celular faz exatamente a mesma coisa e é por isso que você repete. E é por isso que vira um vício, porque você repete porque não está resolvendo o que precisa ser resolvido. Porque se tivesse resolvido, você não precisava repetir. Entende? Então, a gente precisa entender o que tá por trás desse uso, além dessa parte, né? A gente tem uma descarga muito grande, vocês já devem ter ouvido falar disso, de dopamina quando a gente busca cada vídeo novo, né? E a gente tem uma liberação também de recompensa, que são os hormônios de prazer de alguma forma, quando a gente encontra esse vídeo. Então, só que acontece que esses vídeos são curtos, então, via de regra, você fica nesse movimento de libera dopamina e recompensa de 15 em 15 segundos, ou de 1 em 1 minuto, enfim, entende? E é por isso que você fica preso ali, porque você tá sempre buscando mais e mais. E é justamente por isso também que esse vício é um vício muito comparado ao uso das drogas, e de fato ele é parecido. Ele é bem parecido. Eu acho ele ainda um pouco mais nocivo, de certa forma, porque ele tá na palma da sua mão e todo mundo tem, e ninguém pode ficar sem. Hoje em dia a gente não fica sem. É uma questão, você ter seu celular com você é uma questão de segurança quase, né? Então é muito complicado. E é a mesma ferramenta que te adoece, né? Então é importante a gente entender isso. E o que prende a gente, tô olhando pra baixo, que meu roteiro tá aqui embaixo, tá? O que prende a gente no celular é justamente o desvio que a gente não resolveu. Porque se resolvesse, a gente não precisava do celular. Entende? Então você tem o seu cérebro, lembra que eu falei no vídeo passado, eu acho, sobre aprendizados automatizados? Lembra? Então, quando você tem esse aprendizado automatizado, que ele existe para você sanar o seu desvio, se você não sabe qual é o que tá em desvio, você vai usar o que o seu cérebro automatizou e vai resolver. O celular entrou nesses aprendizados automatizados. Ele é mais um aprendizado automatizado do nosso cérebro para sanar esses desvios. O problema é que isso faz com que a gente não olhe pro desvio, não identifique o desvio, você fica nessa roda eterna. A gente fica parecendo um ratinho como é o nome daquilo mesmo? Naquela coisinha que gira. Rodinha. Como que fala? Enfim, vocês me entenderam, né? E a gente não sai disso, entende? E é justamente essa que é a armadilha, entende? Porque a gente tem essa coisa de liberação, de dopamina, liberação, de recompensa, que não acaba, é infinito, porque você continua naquilo, preso naquilo, né? E o seu desvio tá sempre por trás. Então, via de regra, aquele desvio que tá atrás, né, que tá por trás desse movimento, ele continua, em desvio e aumentando, é uma crescente, na verdade, que faz com que você tenha essa mesma necessidade de continuar fazendo o uso mais fácil, que é o mais simples possível, porque via de regra é muito mais fácil você pegar o seu celular para sanar uma necessidade que você nem sabe qual é, do que você olhar para essa necessidade, saber qual é e tentar resolver, entende? É muito mais fácil, você só continuar no seu celular,
É muito mais fácil, veja bem. Se a sua necessidade é de um abraço, para que você tenha esse abraço, e você, mesmo que você identifique, para que você tenha esse abraço, a pessoa que você quer que te abrace precisa também querer te abraçar, você precisa se deslocar até essa pessoa, você precisa se abrir com essa pessoa, um exemplo, tá? Uma série de coisas enquanto seu celular, é só você pegar e dar play. Consegue entender como a gente fica nessa repetição? E por que isso rouba a gente da gente mesmo, da nossa vida? Porque é muito mais fácil. Entende? Me fala se fez sentido isso aqui, né? E aí, como que a gente sai disso? Olhando, quando você fizer o movimento de buscar o seu celular, parar pra olhar por que você tá fazendo aquele movimento. Por que você tá escolhendo buscar aquele celular. Tentar entender o que tá por trás. Não é tão simples assim. Quando é mais simples e fácil da gente resolver identificar, beleza. Você identificou, você vai lá, né? Como sair disso? Identificando. Saiu disso, como que você resolve? Se você tem a necessidade sei lá, de você tem sede né, e tá lá na porra do negócio, você vai lá e você percebeu que é sede, beleza, para de rolar o celular e vai lá e toma água, um exemplo, ou o que quer que seja, você entendeu? Não, via de regra, não é tão simples assim, né? Porque não é uma necessidade fácil, assim, de ser resolvida. Então, você não precisava do celular, em geral, né? Mas, pra você começar a pensar em sair disso, é você identificar o que tá fazendo você buscar. De novo, como eu sempre falo nesse canal, por que você faz o que você faz? Sem que você identifique por que você faz o que você fica presa nesse comportamento, via de regra, tá? E aí, pra resolver isso você identificou, você olhou pra aquilo, você identificou, ao invés de você pegar o celular porque você quer um abraço, vai lá e dá o abraço, ou pede o abraço, você entendeu? Você vai continuar querendo o abraço. Aliás, esse aqui é o pulo do gato. Você vai continuar querendo o abraço se você continuar usando o celular pra resolver o abraço que você não tem. Não resolve. E é por isso que se retroalimenta. Assim como os vícios. Porque sim, é um vício, não é mesmo? É um vício. Isso e uma outra coisa importante. Absolutamente nenhum contexto da nossa existência vai liberar a mesma quantidade de dopamina e vai liberar a mesma quantidade dos hormônios de recompensa que você libera estando no celular. Nada vai te satisfazer nesse sentido. A liberação de dopamina e dos hormônios de recompensa é muito maior quando você usa o celular do que quando você senta pra conversar com as pessoas que você ama, quando você senta pra ouvir. Ou quando você faz basicamente qualquer outra coisa. Nada chega perto, tá? Nada chega perto disso. E é por isso que isso se retroalimenta. Porque você junta literalmente a forma com a vontade de comer, né? Você não sabe porque... Primeiro que você busca uma coisa que você não sabe por quê. Segundo que, se você não sabe por quê, você não tem como resolver. Se você não tem como resolver, o desvio continua aberto. Se o desvio continua aberto, qual que é o jeito mais fácil de resolver esse desvio? O celular. E a gente fica nessa roda. Nunca mais a gente sai disso, entendeu? E é por isso que se você só tem a sua única chance de resolver isso é se você souber o que é. Sem que você saiba o porquê você faz o que você faz, você fica preso fazendo aquilo. Ponto. A boa notícia, chegando na conclusão, é que em algumas coisas você consegue resolver sozinho. A má notícia é que se é uma coisa estrutural da sua montagem emocional, ou seja, do seu funcionamento emocional, sozinho você não vai conseguir resolver, você vai precisar de ajuda de profissional. Mas o bom é que tem solução. A parte boa de tudo isso, que eu sempre acho que tem solução, entendeu? Isso é muito positivo, muito maravilhoso. A gente às vezes esquece disso, às vezes a gente se apega ao fato de que não é tão simples resolver e que nem sempre sozinho a gente resolve, né? E esquece de lembrar que, mas tem solução. Poderia nem ter solução, e aí? Entendeu? Então, tem solução, né? E é isso. Pra concluir, é isso, né? Sem que você entenda porque você faz o que você faz, você não tem como mudar esse comportamento. Nem olhar pra isso, nem revisar, nem repensar, nem nada. Você continua preso. E aquilo vai aumentando o motivo que o real desvio por trás vai aumentar. Não é que então você vai ficar fazendo isso do celular, por mais que tenha toda essa liberação, não resolve o problema. Entende? É muito importante a gente ter isso muito claramente na nossa cabeça. Certo? Me conta se esse vídeo te ajudou. Eu espero de verdade, de coração, que ele tenha ajudado. Se houver mais um tema dentro disso que vocês queiram que eu aprofunde, só deixar aqui embaixo nos comentários pra mim. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Contem comigo, estou com vocês. Se vocês quiserem entender como é que é o meu trabalho mais de perto, né? Eu vou sempre não, estou em dívida, mas eu vou resolver isso. Deixar o link aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo. Que vocês têm contato direto comigo e aí a gente conversa e pensa numa forma personalizada de cuidar de você, do seu emocional. E é isso, eu tô com vocês, contem comigo.
Ou mesmo sugiram temas para que eu possa trazer, para que a gente possa continuar trocando aqui, certo? E é isso. Desculpem pelo sumiço, mas saibam que mesmo quando eu sumo, eu volto, tá? Sempre eu vou voltar, porque eu amo fazer isso aqui. Mas às vezes a gente não consegue ter a mesma, né, assim, a mesma assiduidade que a gente gostaria. Mas eu sempre volto, tá? E é isso, espero de fato que tenha ajudado. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Fui, tchau!